A questão é que, depois da inelegibilidade, né, esse fato histórico, esse evento do ano e do semestre, né, nesse final de semana, esse sextou para valer que teve com a decisão do TSE, veio toda uma discussão sobre a proximidade ou não da prisão de Bolsonaro. Então, esse é o nosso primeiro comentário do dia, sobre as repercussões da inelegibilidade, com foco na questão: e aí, o Bolsonaro vai ou não vai ser preso? E daí a gente começa a ver a divisão entre os aliados dele, porque, repare, há 257 processos contra Bolsonaro que foram levados ao STF, entre os arquivados e os que estão em tramitação. Muitos desses processos, Ana, já foram remetidos à primeira instância e estão sendo investigados pela Polícia Federal. Por exemplo, o processo dos cartões de vacina, a da joia saudita, estão em primeira instância. Mas outros não. Outros continuam no STF porque tem pessoas com foro envolvidos, ou por decisão do próprio Alexandre de Moraes. Por exemplo, o vazamento de dados sigilosos, lembra? Daquele vazamento de dados sigilosos numa live do presidente? Está lá. É um processo que vai ser julgado no STF. A fala em que ele associou a vacina ao vírus HIV, né, a AIDS, está lá no STF. E o inquérito das milícias digitais, que é gravíssimo, né, está lá no STF. Mas o principal deles é o inquérito número 4.923, que é o inquérito dos atos golpistas. Esse inquérito está mais avançado e que deve ser julgado com mais velocidade no STF e pode levar à prisão de Bolsonaro. Diante disso, Ana, vários aliados já começam a brigar, alguns a cair fora, o espólio da direita e da extrema-direita, né? A gente vê aí a briga entre Zema, entre o Tarcísio, entre a Michelle Bolsonaro, que quer herdar esse espólio. E aí vamos dar uma olhada aí no que o Aras... Lê aí, Ana, olha o que o Aras disse. É isso, o Aras ele usa a reta final na PGR para afastar alinhamento a Bolsonaro e omissões com a Covid e o meio ambiente. É como se isso fosse possível, né? Que depois de tanto tempo ele conseguisse se descolar dessa linha que ele adotou de blindar todas as possibilidades de que se chegasse perto de uma investigação do que estava acontecendo, tanto no processo da Covid, que nós sabemos de todos os absurdos, desde usar pessoas como cobaias em Manaus, a própria omissão com a questão do oxigênio líquido lá em Manaus, naquele janeiro de 2021, toda a questão ambiental também, que está envolvida, que poderiam ter sido incriminados, o Salles, o próprio Bolsonaro, poderia ter sido investigado. E agora, no último período, todos esses enfrentamentos e ataques com nosso sistema eleitoral, as urnas, o que eles fizeram em Brasília, né, aqueles ataques de 12 de dezembro em Brasília, depois 27 de dezembro. Então, o Aras ele assumiu esse comportamento e, Felipe, todos diziam que era porque ele tinha também lá atrás uma expectativa de entrar no STF, né? Deve ter uma turma aí muito frustrada com isso. Agora, isso é bastante preocupante e grave, porque a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, eles deveriam ser este espaço justamente de estar atento e não deixar que essas coisas avançassem. A questão da pandemia, ela foi brutal, porque ela fez com que quantas vidas fossem perdidas, né? Desde a questão da vacina, ou seja, de não providenciar rapidamente as vacinas que já estavam disponíveis e já estavam sendo aplicadas aqui na Argentina, na Bolívia, países aqui da América do Sul já estavam aplicando vacinas e nós aqui deixando com que nossa população continuasse vulnerável. Até a questão de uso de máscara, toda a questão dos respiradores. A gente pode fazer aqui uma lista enorme de todos os crimes, são crimes que são ações de negligência, omissão, que levaram à morte de pessoas. Isso é muito grave. Então, eu acho que o Aras ele não vai conseguir, de forma muito fácil também, tirar esse peso das costas deles e fazer esse desalinhamento. Agora, isso indica também que outras figuras, agora que vai chegando mais perto da revelação
de todos esses crimes, elas vão se afastar dessa porque é rei morto, né? Digamos assim, Bolsonaro é um rei morto. Hoje ele é inelegível, ele tem uma série de investigações em torno dele, série de processos, esses que você citou. Eu estava acompanhando alguns juristas que se debruçaram sobre os votos da sexta, que terminou na sexta-feira, né? Mas que foram esses votos da semana que começou lá com o Benedito. E eles falam o seguinte, que o fato de alguns, principalmente o Alexandre de Moraes, ter citado tanto a questão das milícias digitais, quer dizer que o Bolsonaro será implicado, com certeza, assim, muito possivelmente, não vou falar com certeza aqui de nada, mas muito possivelmente implicado com toda essa investigação e o processo sobre as milícias digitais. Então, essa é uma das hipóteses de uma criminalização chegando até uma prisão. E o outro é o que tem muito peso também, é o do 8 de janeiro. E há uma linha investigativa que fala que todos esses fatos, a reunião com os embaixadores, a militarização do processo eleitoral, colocando lá colocando militares para dentro praticamente do TSE. Você lembra aquela coisa dos militares quererem lá ver onde são processados os dados, ficar lá, entrar nas salas, todo o processo de militarização do processo eleitoral, que não deveria ser um processo absolutamente civil do executivo, né, do governo. Os militares não têm nada a ver com isso, os militares podem fazer o seguinte, proteger, lá, por exemplo, lá no norte, ajudar quem tem que fazer deslocamentos complexos para chegar a uma urna, né? Então, esse é o papel dos militares, digamos assim, numa eleição, né? Então, tudo isso tem uma linha investigativa, então vai ligando tudo isso, os atos de 12 de dezembro, que é o dia da diplomação, ao 8 de janeiro. Então, que há uma causalidade, uma factualidade em cada uma linha de ligação em cada um desses fatos, né? Então, essa é a questão. Agora vamos ver, além do Aras, quem mais vai cair fora também, né? Só para complementar o que você falou sobre esse processo, o que você mencionou é exatamente o inquérito 4.923, que faz essa associação do que você menciona como essa linha contínua, porque o golpe ele não é apenas o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é o final dessa linha contínua, que já vem nas críticas às urnas, eu diria até que vem desde o 7 de setembro de 2021, quando ele disse que não ia mais cumprir decisões judiciais, então vem esgarçando para dar o golpe. Mas o que pega realmente após o 8 de janeiro é que no dia 10 de janeiro, isso eu li no inquérito, está lá no inquérito, no dia 10 de janeiro, 2 dias após os atos em Brasília, o Bolsonaro publica um vídeo na sua rede social de um procurador do Mato Grosso do Sul incitando o golpe, dizendo que aquilo foi só... que a população tinha poder sobre a apuração, quer dizer, uma fake news. E logo depois ele apagou. Horas depois ele apagou esse vídeo e disse que estava sob efeito, repare, Ana, de soníferos. Estava sob efeito de soníferos, olha só, e não poderia, e colocou esse vídeo à toa. Ou seja, ele sabia que aquilo ia produzir prova, que ele produziu provas contra ele. O print é eterno, a gravação é eterna. Então ele está incluído nesse inquérito, que é o mais avançado, e o segundo mais avançado é o que você mencionou antes, que é o das milícias digitais. Juntando esses dois, que são os que vão avançar mais rápido, isso pode levar a mais de 8 anos de prisão. Mais de 8 anos, os dois processos juntos. Pode levar até muito mais. Mas por que eu estou falando em 8? Porque mais de 8 anos é regime fechado. Ele é preso. E tem outro detalhe que eu queria contar também, que é o seguinte. Sobre a inelegibilidade, essa palavra difícil, mas tão gostosa de se pronunciar aqui neste programa, o Bolsonaro está inelegível em 2026, mas não em 2030, pela decisão do TSE. Entretanto, há no TCU, e eu vou ler aqui o nome para vocês terem, um processo no TCU que é uma multa sobre essa reunião dos embaixadores. O TCU vai aplicar a chamada tomada de contas especial. É um termo técnico do TCU. Essa tomada de contas especial aplica uma multa pela malversação de recursos públicos, que foi o caso daquela fatídica reunião, que ele mobilizou recursos da televisão pública, recursos do Palácio do Alvorada, funcionários, tudo mais. Ele vai ter que ressarcir os cofres públicos. O lance, Ana, é que essa tomada de contas especial, ela está incluída na lei da ficha limpa. Então, se o Bolsonaro for condenado
pelo TCU, ele também fica condenado na lei da ficha limpa. E aí a contagem de tempo é diferente. Os 8 anos passam a valer a partir da condenação. Isso está escrito lá. Então, se ele for condenado em outubro desse ano, ele está inelegível até outubro de 2031. Então, ele ficaria também inelegível nas eleições de 2030. É um complemento dessa inelegibilidade, só para a gente ter noção. Então, muito provavelmente, ele vai ser condenado pelo TCU e, além de estar inelegível em 2026, estará inelegível também em 2030 e, pelo que a gente mencionou antes, estará preso pelos processos que o STF monta contra eles. Daí, essa escapada do Aras, daí você vai ver que daqui a pouco o Tarcísio, que ainda está um pouco preso ao Bolsonaro, vai começar a se livrar do Bolsonaro, se afastar, e aí os aliados vão se dividir cada vez mais, a gente vai ver um Bolsonaro cada vez mais isolado e possivelmente preso. Eu acho que isso aí não vai deixar ninguém triste aqui, né?